mudanças e transformações que muitas são até positivas. Às vezes você parece que está carregando o mundo nas costas e as emoções de ansiedade, de medo, de insegurança até começam a tomar conta de você. Mas você talvez ainda não saiba, e eu quero ensinar você, que cada emoção vibra numa frequência emocional. E quando você aprende a alinhar seus pensamentos, sentimentos com as frequências de outros seres fora, com a natureza, em contato com a natureza. Sim, gente, contato com a natureza, porque a natureza é equilibrada, ela é constante, ela é linda, ela traz toda uma harmonia de constância em mudança de primavera, verão, inverno, sempre de uma constância. Então, no momento que você está com as emoções conturbadas, esse contato, abraçar árvores, ir caminhar na beira da praia ou ir subir uma montanha, traz um equilíbrio frequencial e energético perfeito. Mas nem sempre nós podemos estar na rua. Então, eu venho desenvolvendo uma metodologia e eu trago para você como cristalógrafa. Vocês podem trazer esses seres maravilhosos, os cristais, para a vida dentro de casa, no seu trabalho, ter na sua mesa de trabalho, ou usar como uma joia de poder, um brinquinho, ou mesmo embaixo de um travesseiro, pode usar um quartzo verde. Depois eu vou trazer todas as explicações como trabalhar com esses cristais. Mas, na verdade, gente, esses seres maravilhosos, os cristais, eles só vibram em alta frequência, em ondas curtíssimas. E eles emitem para o campo, no seu campo, no entorno, apenas frequências altas, porque esses seres, os cristais, as pedras, nenhuma pedra no planeta baixa a frequência. Quem baixa as frequências somos nós, seres humanos. Então, no momento que você aprende a alinhar as suas emoções, os seus sentimentos e fazendo um plug energético com esses seres, tudo começa a mudar na vida de vocês. Eu sou Lígia Posser, escritora, gerontóloga, psicoterapeuta, cristalógrafa e há mais de 40 anos eu venho trabalhando em consultório e estudando as energias, as frequências vibracionais das emoções em conexão com esses seres maravilhosos. E eu criei o método Emoções e Cristais, que é uma jornada toda para restaurar a sua coerência vibracional e começar a transformar a sua forma de você sentir, pensar e viver. E dentro desse modo, eu comecei a trabalhar também com a escala de Rankes, que trabalha as emoções, é uma classificação das emoções, onde as emoções mais baixas, de 20 até mais ou menos 100, 125, 100, 150, são emoções densas, baixas em frequências baixas, em ondas longas. A partir disso, Rankes estudou, que era um médico psiquiátrico, aquelas de frequências mais altas da alegria, do entusiasmo, do amor até a iluminação, a paz e a gratidão. Mais adiante eu vou explicar detalhadamente como funciona. Então, gente, eu criei esse método Emoções e Cristais através dessa escala de Rankes e também trabalhando com 30 cristais. Toda essa frequência vai ser uma jornada para ajudar você a restaurar a sua coerência emocional e transformar totalmente a sua vida. Então, você quer descobrir como aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ou mesmo se você é um terapeuta, como você pode trabalhar com essa metodologia de forma terapêutica? Mas primeiro deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia já que as emoções possuem uma frequência e essa frequência é mensurável? E essa mensuração, ela vem dessa escala de Rankes, onde você vibra em frequência baixa, em ondas de medo, ansiedade e
dúvidas ou você começa a vibrar as emoções em frequências altas? No momento que você já tem conhecimento que as suas emoções você pode baixar as frequências vibracional com medos, ansiedades, ou pode elevar através de um plug energético e aí em contato com a natureza ou em contato com a frequência vibracional desses cristais. Então, gente, sim, esses cristais, eles são capazes de ressintonizar toda essa energia, ajudando a você a recuperar todo esse equilíbrio e trazendo, gente, principalmente mais clareza interior. Então, nesse método de emoções e cristais, que é uma metodologia que traz uma coerência da frequência vibracional, você pode mudar a sua realidade. E eu quero te ensinar isso. Você vai começar pelo autoconhecimento. Você vai aprender a desenvolver toda essa coerência e trazer essa coerência vibracional para a sua vida. E você pode, sim, com essa metodologia, por se conhecer, mudar totalmente a sua realidade. Então, gente, vamos começar a falar o que significa uma escolha consciente. Vocês têm consciência de que as suas escolhas estão corretas? Que todas as escolhas vêm do impulso do coração? Como assim, Lígia? Sim, gente, nós temos dois órgãos importantes, coração e mente. Mas todo o nosso impulso da emoção, da decisão, ele vem do impulso do coração, que vem diretamente para o nosso cérebro, para o nosso sistema límbico. Então, tudo que nós elaboramos na nossa mente vem diretamente do impulso do coração. E esses impulsos da vontade, da intuição, da emoção, ela vem diretamente para o nosso cérebro no setor das emoções que se chama sistema límbico. E vocês já ouviram falar sobre ressonância límbica? É esse nosso sistema no cérebro que capta esse impulso das emoções, ele vai criar uma ressonância, e essa ressonância das emoções, ela vai vir diretamente para o nosso lóbulo frontal e vão se transformar, vai então ser processado os pensamentos. Se eu estou com medos, com ansiedades e tudo, a ressonância vai filtrar para o nosso lóbulo frontal com pensamentos de insegurança, de medo e realmente de bloqueios. Agora, quando eu uso o impulso do coração, olha agora bem a importância, quando eu uso esse impulso do coração, que vem até o sistema límbico e depois vai ser processado no nosso mental, mas vem com entusiasmo, com alegria, com tudo isso, neste momento, esse entusiasmo vai se transformar em pensamentos de alegria, eu posso, eu quero, eu consigo, eu mereço. Então, gente, eu volto a perguntar, explicando tudo isso, que as nossas emoções, elas são processadas no sistema límbico e elas vão para o nosso frontal para ser processados os pensamentos, e vai depender de qual frequência emocional nós estamos lidando, eu volto a perguntar a você, como você está controlando as suas emoções? De que forma? Você já se pegou dizendo algumas vezes, ai, eu fiz uma escolha errada, eu nem me dei conta, quando eu vi já tinha feito tal e tal ação, ou seja, eu fiz uma escolha que eu me arrependi. Isso traz uma emoção que nos deixa baixa vibração. Então nós temos que ver, às vezes com isso a gente faz por esses impulsos que vêm dos impulsos ou da sombra, que nos deprimem e baixa frequência, ou da luz, que nos impulsionam e alta frequência. Por exemplo, gente, quando nós temos decisões e escolhas que vêm dos impulsos, das emoções mais negativas e da sombra, nós começamos a acionar
crenças limitantes, que pode ser crenças minhas que eu adquiri nessa vida, ou crenças limitantes que vêm da nossa ancestralidade. E essas crenças limitantes nos tiram totalmente a clareza daquilo que a gente quer discernir, dos nossos pensamentos, nos leva às vezes através dessas escolhas a escolhas erradas. Então, tudo isso vai passar por filtros do sistema límbico para o frontal, por filtros sombrios de dúvida, de incerteza. E às vezes, gente, a gente faz até essas escolhas movidos por emoções. Olha bem, de raiva, de mágoas. Então, nós perdemos totalmente a clareza do que é certo e do que é errado. E essas são as emoções sombrias que falam muito alto, que nos fazem aquela coisa, será? Não, eu acho que não vai dar. Eu fico me sentindo inseguro e perdido. Agora, gente, quando eu acesso as emoções que vêm do impulso do coração, e essas emoções vêm com clareza, vêm com energias da luz, as nossas escolhas que vêm desse impulso límpido do coração, elas vão passar por filtros de luz, de clareza, e elas vão chegar no nosso centro das emoções, no sistema límbico que nós já falamos, através de intuições puras. E aí é que vem aquela forma maravilhosa que passa para o nosso processo dos pensamentos através de uma intenção quântica pura. Nesse momento, eu tenho clareza, eu estou realmente confiante, eu vou começar a ativar processos mentais de criatividade. Eu posso, eu quero, eu começo a desenvolver e mover toda uma energia em que as minhas escolhas vão começar a se dirigir para uma vida mais saudável, mais plena e mais próspera. Então, gente, nós temos que começar a decretar. Eu escolho todas aquelas emoções que me fortalecem, aquilo que me dá luz, aquilo que me dá direção. Mas, para isso, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar controlando tudo isso. E eu, como sou cristalógrafa e venho estudando plantas, também tem um livro escrito Conversando com as Plantas, tem um livro escrito sobre cromoterapia, tem um livro sobre cristalterapia, tenho vários livros sobre idosos, eu venho escrevendo vários livros há muitos anos. Eu sou uma pesquisadora, autora, e eu venho, gente, durante 40 anos desenvolvendo, estudando no consultório e também em minhas pesquisas e trazendo em minhas palestras toda essa metodologia de como trabalhar essas emoções de forma coerente com a frequência vibracional dos cristais. E é uma metodologia de coerência que realmente eu consigo trabalhar a frequência do cristal junto com a escala das emoções de Ronquis. Então, tudo isso vai me trazer uma frequência vibracional equilibrada para o meu campo quântico. Porque assim, eu quero falar ainda para vocês qual é a sensação que vocês têm de estar nesse momento, nesse lugar. Como é que você está no presente? Porque às vezes a gente está em algum lugar, mas a nossa mente está em outro. Nós estamos realizando uma coisa aqui, mas pensando em outra coisa. Isso nos tira totalmente da nossa conexão com o presente. E tudo que nós queremos realizar no futuro tem que ter essa coerência vibracional que eu venho falando, de fazer esse acesso, de estar aqui no presente, no aqui e agora. Sabe aquele coração, às vezes, que a gente sente acelerado, aquela ansiedade que nos leva para pensar no futuro e agora, como vai ser, ou nos prende lá no passado com memórias de tristezas, de culpas, de mágoas, de remorsos. Tudo isso nos desconecta com o presente, com o aqui e agora. Então, gente, nós temos que começar e vamos juntos nessa caminhada. Eu quero te ajudar a descobrir como controlar essas emoções que te levam para um futuro ou para um passado, mas de uma forma tranquila, coerente, mas sabendo que você, a tua essência,
que está lá no teu inconsciente, que você vai trazer para a consciência, ela tem que estar no presente, no agora. E principalmente, você tem que estar vibrando com coerência. Então, gente, nós temos que cuidar das emoções, que nós temos que ter as percepções corretas. E às vezes, as nossas percepções, elas ficam perturbadas por um sentimento que ele faz parte, é um padrão comum na nossa humanidade, que é ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre essa emoção, sobre esse sentimento que realmente às vezes nos desequilibra. Nem sempre, né, gente? Porque existe aquelas ansiedades benéficas. Ai, aquela ansiedade, eu estou esperando ansiosamente pelo dia do meu aniversário. Eu estou esperando agora final de ano, festas de Natal. Eu estou esperando uma visita que eu estou ansiosa porque eu estou quase chegando o dia de realizar aquela viagem dos meus sonhos. Mas isso não impede que eu fique um pouco ansioso. Essa ansiedade é positiva, ela nos dá impulso, ela é boa, nos dá força e nos leva a uma ação positiva. Agora, gente, tem aquelas ansiedades maléficas que nos prejudicam, que nos bloqueiam. Nós chegamos a perder o rumo, às vezes a consciência de tomar uma ação correta, de tão ansiosos que a gente fica. E dentro da psicologia transpessoal, quando se fala de ansiedades, eu sempre trago Carl Jung, que é aquele ser que nos trouxe uma coerência informativa muito importante sobre ansiedade. E Jung sempre dizia que até que você, olha bem, presta atenção, até que você torne o seu inconsciente, traga para a consciência, enquanto você não toma consciência do que está no seu inconsciente, até lá é quem vai comandar as suas decisões e tudo mais, é o seu inconsciente. E a tua vida, enquanto é comandada pelo inconsciente, você não vai ter um controle total. E aí você, mas isso aconteceu porque era meu destino. Isso não aconteceu porque tinha que ser. Não, gente. São todos aqueles impulsos do inconsciente que estão dominando a sua forma de coerência vibracional dos seus pensamentos. Vamos explicar melhor isso que Jung nos falava. Jung queria nos dizer, na verdade, que todas as ansiedades de medo, de ansiedade, de angústia, que nós nem percebemos que estamos sentindo, ela vem lá do inconsciente. E nós temos que trazer essas ansiedades. Nós temos que olhar para essas ansiedades. Nós temos que ressignificar. Então, nós temos que trazer para a luz essas ansiedades, olhar elas e começar a liberar. E ao liberar, eu enxergo, eu vejo que eu estou com medo. Eu estou com medo. Mas o que é esse medo? Porque eu vou olhar, vou ressignificar, vou entender. E isso vai me dando poder e vai me trazendo aquilo que eu quero que você atinja hoje, durante todo esse processo dessa metodologia. É uma coerência vibracional correta das suas emoções e dos seus sentimentos. Então, gente, tudo isso vai depender de como você está vibrando com as suas emoções, para gerar pensamentos que realmente você vai captar e vai conectar com os pensamentos positivos e vai afastar tudo aquilo que é sombrio, tudo que é negatividade, mas com consciência. Aquilo que Jung disse, nós temos que ter consciência daquilo que está no nosso inconsciente. É aquilo que eu venho dizendo nas minhas lives, nas minhas palestras e durante até as terapias em grupo, que eu digo, gente, temos que abrir o baú. Temos que olhar o que está lá dentro, ressignificar, trazer para a luz. Esse é quando eu quanticamente consigo olhar para as minhas emoções e trazer elas para elevar as nossas emoções para uma frequência alta em ondas bem sutis, ondas curtas, e nesse momento eu vou começando a tomar um poder vibracional sobre as minhas decisões. Esse, gente, é o nosso
nosso grande aprendizado. Você não é esses seus pensamentos ansiosos. Você pode até observar seus pensamentos, identificar e depois deixa ir. Não entra naquela roda-vida de se absorver, de se sentir ansiosa ou ansioso, de se sentir que está desajustado. Não, gente. Mas aí vem aquela pergunta. Mas Lígia, como é que eu vou controlar minhas ansiedades? Como é que eu vou manter minha mente, meu coração com os impulsos do presente, com coerência e no presente, no aqui e agora? Se eu estou ansioso e a ansiedade me leva para o passado, me joga lá para o futuro com medo do futuro, como é que eu vou viver nesse futuro que eu tenho medo, ou esse passado que me amarra por ancestralidade, por coisas que eu já passei? Como é que eu consigo me manter no aqui e agora? Como é que eu controlo essa ansiedade? Gente, vamos por etapas, vamos assim. Tem pessoas, eu vou explicar tudo, calma. Vamos lá, vamos por parte. Vamos começar aqui. Olhem para bem, olhem, vejam bem. Tem pessoas que são tão ansiosas que elas chegam até a estar cortando. Tu tá falando, elas estão cortando a tua conversa, elas estão desviando o assunto porque elas estão ansiosas e nem querem que aquele assunto seja falado. E muitas vezes elas não querem nem pensar naquilo. É muito difícil para essas pessoas ficarem no presente, no aqui, agora presentes. Elas perdem toda aquela calma, toda aquela tranquilidade, porque vem emoções, sentimentos e impulsos ansiosos. Essas emoções, elas vão para o sistema límbico, vêm para os pensamentos e a pessoa elabora, a gente começa a elaborar toda aquela ansiedade de olhar para os lados e não querer entrar na realidade. Isso é aquilo que eu vejo muitas pessoas no consultório ou nos relacionamentos, elas têm dificuldade de estar no presente. Imagine agora, pense aqui comigo, a nossa mente é uma máquina eletrônica que viaja no tempo. Naturalmente, quando a gente quer fugir de alguma coisa, a gente começa a pensar, mas como é que vai ser, como é que vão fazer? Ou então com preocupações para o futuro, ou então, gente, calma aí, eu estou ainda elaborando coisas lá que me doeu, tu nem sabe o que eu passei, para aí, não exige demais, tu nem sabe como as dores que eu passei, tu não sabe. Gente, aquelas pessoas que arrastam o peso do passado, ou muito ansiosas, ficam sempre pensando, e agora como é que vai ser? E como é que vai ser? Não dá mais tempo, eu não tenho controle. Então são aquelas pessoas que por ansiedade ficam no passado e ficam no futuro. E a ansiedade, gente, às vezes surge como uma válvula de escape, porque a pessoa não consegue ficar no presente. Porque o presente às vezes dói, porque a mente tem que entrar cai na real. Eu tenho algumas palestras que eu digo, cai na real. Esse cai na real encara o que está acontecendo. Mas a verdade, o presente às vezes dói. E aí, nessa dor, a ansiedade surge como uma válvula de escape. O corpo fica meio que para trás, bloqueado, enquanto a tua mente viaja, foge para o passado, para o futuro ou para o passado. O corpo fica tenso, você fica impactado emocionalmente. Aí você treme, você sente taquicardia, você sente que sudorese. Tudo isso são processos físicos que a sua ansiedade mal controlada, ela começa a se manifestar. Então, gente, a pessoa começa nesse momento a perder a energia, ela fica tanto assim, começa por cansaço mental e físico, ela vai começar a ter relacionamentos mais superficiais, ela perde a alegria. Então, gente, a pessoa fica assim desligada, desconectada. Por exemplo, gente, eu pergunto a você, quantas vezes vocês comeram uma refeição deliciosa sem realmente sentir o sabor, porque vocês estavam pensando em outras coisas, comeram sem ver aquela comida gostosa, não sabem nem como estava preparada, nem não sentiram o sabor? Ou alguém querida que chegou, você estava com saudade, você abraçou ela,
mas você nem sentiu o calor, a energia gostosa do abraço, porque você estava pensando, e agora? Eu tenho que pagar aquela conta, daqui eu vou sair, eu vou fazer. Você não estava vivendo no presente. Então, gente, eu posso garantir a vocês, quem é a culpada? Porque a gente sempre quer uma culpada, né? Eu garanto a vocês, as ansiedades são culpadas de tudo isso. Então, gente, se elas são culpadas, vamos entender melhor essa pessoa que surge, dizem, claro, por um mecanismo de proteção. Mas eu pergunto agora, como é que você vai trabalhar essa sua ansiedade, que às vezes ela vem também, gente, como ela às vezes é gerada por uma falta de problema, de financeira, por uma carência afetiva ou alguma carência que vem lá da sua avó, bisavó, que também tinha essas carências, essas inseguranças e vem perpetuando esse sentimento de falta. Gente, nós temos que olhar para ela. E aí vem aquilo que eu falo muito nas minhas palestras, nas minhas lives. Nós temos que começar a limpar o nosso campo quântico, a nossa energia, como eu falo, em espiral ascendente do nosso entorno, a frequência vibracional que eu estou sentindo, que eu estou levando para o meu sistema límbico, que eu estou processando em pensamentos do meu frontal e como é que eu estou processando tudo isso no meu campo quântico. Porque quanto mais eu trago para o meu campo quântico ansiedades, medos e dificuldades, mais eu vou bloqueando o fluxo de atração de emoções, de confiança e de entusiasmo. Então, gente, nós temos que começar a cuidar o que eu estou trazendo para o meu campo, porque eu tenho que começar a cuidar aquilo que eu estou sentindo, vibrando nas emoções, pensando e emitindo para o meu campo. Porque no momento que eu acesso emoções corretas, em alta frequência, em vibrações coerentes com a realidade, tudo no meu campo começa a mudar. As oportunidades de conexão com a saúde, com a prosperidade começam a surgir. Então, gente, a sua mente, com os impulsos das emoções, ela é um transmissor para o universo do que você está sentindo e pensando. A sua mente, ela transmite para o teu campo e depois para o universo. O universo, ele espelha, ele diz sim, o universo só diz sim. Nesse momento, o universo está espelhando tudo que você está emitindo. Então, se você está vibrando numa emoção de abundância, de coerência, de alegria, de entusiasmo, de saúde, a frequência que você sintoniza, esse impulso que vem também da vontade, o universo vai dizer, opa, ela está querendo isso, ela está vibrando nisso, ela está visualizando isso que ela quer, ela está colocando o impulso forte da vontade. Vontade é sentir, eu visualizo, eu quero, eu ponho todo o impulso da minha emoção. E nesse momento, as coisas começam a acontecer. E às vezes nos orientam. Mas tudo aquilo que tu visualiza no presente, que você quer para o futuro, traz a visualização em detalhes. Sim, gente, os detalhes são importantes, mas o detalhe tem que ter uma visualização com emoção. Vejam os detalhes, sim, são importantes, mas ponham nos detalhes o impulso da vontade, das emoções. Lembre que eu já falei, o cérebro funciona como uma antena. Ele não diferencia o que é real do que você está sentindo, qual emoção que você está emitindo para o seu campo. Então, gente, quando você começa a pensar, visualizar e jogar para o futuro, colocar nessa
espiral de possibilidades, você tem que pôr com detalhes e com sentir. Eu quero, já está no meu campo quântico. Eu quero isso e já vejo. Eu já visualizo aqui no meu campo, no espiral de possibilidades acontecendo. Isso é vibrar, isso é atrair, isso é trazer através das emoções corretas que tudo começa a acontecer. Então, gente, quando você se emociona e se coloca com fé, gente, fé, eu já falei em umas lives, ensinei. Fé é um sentimento que se aprende. Fé é um sentimento que se nutre com confiança. Então a fé, ela não é uma coisa só religiosa. Pode sim se ter fé em um ser superior religioso, ok, faz força, ajuda. Uma fé com oração potencializa, mas eu estou falando na fé da vontade, do ímpeto que vem do coração, que a pessoa se emociona e se conecta com a prosperidade, com a abundância, e tudo isso vai vindo para o seu campo frequencial. E aí começa a frequencialmente a vibrar para fora. E aí vai atrair mais daquilo que você está vibrando. Neste momento, gente, verdadeiros milagres começam a acontecer. Não que você vai atrair. Não, atrair você pode atrair até coisas negativas. Você vai acessar, e ao acessar é uma escolha, como eu já falei no início, é uma escolha coerente daquilo que você quer trazer mais para o seu campo. E esses verdadeiros milagres começam a acontecer porque todo o seu corpo está vibrando, emocionado, porque você acredita e o universo responde. Então, sim, é isso, você é um transmissor e o universo é um espelho que te reflete e te retorna. Então, gente, por isso, atenção ao que você está pensando, ao que você está sentindo, ao que você está falando. Porque tudo que você pensa, sente ou fala está vibrando dentro do seu campo. Então, a abundância, gente, não é como algum, ele tem sorte, não, gente, abundância é uma conexão, uma neuroconexão correta, com toda uma coerência vibracional. Mas você tem que ser coerente com aquilo que sente, com aquilo que emite e com aquilo que você traz para o seu campo vibracional. Então, gente, para isso, nós temos que começar a pensar em como alinhar todas essas emoções e trazer vibracionalmente para o seu campo. Alinhar é potencializar essas emoções de uma forma vibracional coerente. Essa parte é incrível, gente. Você tem que ter coerência. E esse método que eu quero, estou disponibilizando para vocês, traz uma coerência frequencial emocional e você vai ter um equilíbrio dessas emoções. Você vai se alinhar com tudo isso. Esse método eu venho desenvolvendo há mais de 40 anos e eu trago todo esse equilíbrio de coerência vibracional, tanto das emoções pela escala de ranking, que vibra emoções baixas e emoções altas, e nesse método que eu vou ensinar e disponibilizar, eu trago também junto o equilíbrio dessas coerências vibracional através da frequência vibracional desses seres maravilhosos que são os cristais e que eles vibram numa coerência frequencial sempre elevada. Como eu já disse, nenhum cristal, nenhuma pedra no planeta baixa a frequência. Quem baixa a frequência somos nós, seres humanos. Mas esses cristais, eles vibram como verdadeiros reatores energéticos, potencializando e equilibrando todas as nossas emoções. Então, gente, os cristais, sim, com a sua frequência coerente e elevada, eles podem limpar, eles podem transmutar, como essa ametista, todas as negatividades dentro do nosso campo. Então, nós temos que acessar.
Mas para isso nós temos que trabalhar, elevar a nossa frequência, e em algumas lives de palestras eu já ensinei como fazer isso, como elevar essa frequência e fazer um plug energético com essa ametista, por exemplo, para fazer a limpeza energética e a transmutação das negatividades. Assim como quando eu quero trazer proteção para mim, eu posso trabalhar com essa turmalina negra, que ela mantém uma frequência vibracional no campo de proteção e também de manter aquela limpeza que foi feita pela ametista. Então, gente, eu recomendo muito para empresários terem nas suas mesas de trabalho uma ametista e uma turmalina negra, porque junto elas vão trazer todo esse equilíbrio e toda essa energia vibracional que ajuda a equilibrar o nosso campo quântico. Assim como às vezes nós temos que trazer citrinos. O citrino é um cristal que vibra na frequência da alegria, do entusiasmo. Então, no momento que eu trago a frequência do citrino, eu começo a acessar aquilo que eu sempre digo: eu decido ser feliz. Ser feliz é uma decisão, mas manter-se feliz, a frequência vibrando, eu às vezes preciso ter um citrino com a sua frequência permanente e constante de alegria, de entusiasmo. Então, nesse momento, se nós estamos unidos e ligados a esses seres elevados e mantendo a nossa frequência, nós vamos conseguir manter e potencializar todas as nossas emoções. Então, esse método, gente, a partir de agora, ele está à sua disposição para ser acessado. Sempre que vocês quiserem entender como é que estão as suas emoções, sempre que vocês quiserem ter um maior autoconhecimento de como lidar com alguns medos, ansiedades, ou como potencializar e manter a conexão com a abundância, com a liberdade financeira, com a autoconfiança, eu venho estudando e eu separei, escolhi 30 cristais que vibram em frequências diferentes e que se conectam com emoções diferentes dentro do campo na escala de rankings. Esses 30 cristais eu desenvolvi eles e venho trabalhando como você pode usar as emoções e trazer esse equilíbrio vibracional junto então com tudo isso, que você possa começar a ter mais segurança para concretizar os teus sonhos e realmente chegar a ter mais clareza do seu sentido de vida. Então, gente, eu tenho um prazer muito grande de entregar a vocês. Eu desenvolvi dentro desse método, deixa eu pegar aqui, tá cheio de cristais, 3 e-books. Aqui eu já tenho 2, o outro, terceiro, depois já falo que é um bônus da minha amiga Ingrid Canete, que escreveu sobre crianças de índigo, adultos e adolescentes de índigo de cristais, e ela disponibilizou para esse método como um bônus especial. Então são 3 e-books sobre toda a parte das emoções e cristais, um método de coerência vibracional que pode realizar mudar realmente a sua realidade. Aqui dentro vocês vão encontrar os cristais, as imagens dos cristais, tudo em colorido e toda uma parte. O primeiro e-book é toda a parte teórica com comprovações científicas. E tem mais são 30 vídeos aulas que eu vou explicando sobre cada cristal, como trabalhar. Cada cristal, gente, como trabalhar a frequência vibracional, digamos, de um quartzo verde, quais as emoções que esse quartzo verde trabalha. Trouxe junto toda a sabedoria da astrologia para você saber quais os momentos planetários dentro de um mapa astral que cada cristal vai acessar, junto como esses cristais, 30 cristais, vão trabalhar cada chakra, desde o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o plexo solar, esplênico até o básico. Então, tudo isso acessando junto com os 4 elementos da natureza, terra, água, ar e fogo, tudo isso numa metodologia para você realmente chegar
ao autoconhecimento, ao ser. Eu sei agora, eu me entendo. Essa metodologia também vai te ensinar que as emoções mudam ao longo da vida. Então nós temos que começar a entender que muitas vezes, frequencialmente, e no método vocês vão aprender lá que eu estou disponibilizando, você escolhe, por exemplo, um quartzo verde. Dentro dos 30 cristais foi o que você escolheu. É o seu momento de energético, de conexão, de necessidades de trabalhar com as emoções, com os sentimentos e tudo aquilo que o quartzo verde tem. Gente, é uma metodologia que ajuda muito você a entender o seu momento dentro da sua vida, dentro da sua realidade atual. E você vai aprendendo a alinhar vibracionalmente com toda essa metodologia e sempre terá um suporte pessoal e psicoterapêutico dentro do próprio método. Então você, além de adquirir o método, e ele já foi adaptado para você saber trabalhar com o seu uso pessoal, e quem é terapeuta vai poder usar também em seu trabalho em cabine, então você vai conseguir encontrar uma coerência, desenvolver um autoconhecimento, equilibrar as suas emoções, começar a baixar e atenuar todas as emoções de medo, de ansiedade e tudo mais, através da frequência dos cristais, e começar a se alinhar com todas as frequências altas das energias, das emoções positivas, de entusiasmo, de alegria, de conexão com o amor incondicional, com a paz, com o equilíbrio, com a gratidão e todas aquelas emoções que eu trabalho detalhadamente dentro da escala de Hughes. Então, gente, esse grupo Emoções e Cristais vai ficar à disposição de vocês por tempo ilimitado. Os valores depois vão ser explicados, não vai ser aqui nesse momento, mas assim, entra lá na Hotmart, ou acessa o link abaixo, vai ficar, ou me siga aqui no YouTube, Conexão Quântica Lígia Póssero, no Instagram, Lígia Póssero, e lá no Instagram também tem, e aqui no YouTube vou começar a disponibilizar muitos conteúdos, porque eu quero compartilhar com vocês. Lembrando, gente, então, para encerrar, esse método vai ficar à disposição para vocês na plataforma da Hotmart. O link aqui abaixo vocês vão encontrar como acessar. E também, gente, uma coisa muito importante já encerrando. Lembre, gente, que ser feliz e para que você possa realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, você tem que ter esse equilíbrio consciente e permanente das suas emoções. E esse método, Emoções e Cristais, você vai ter acesso a uma sabedoria incrível que vai te ajudar muito em todo esse processo de autoconhecimento. Então, gente, estou disponibilizando para vocês toda essa metodologia.